outra vez os Já filhos. pensaste nisso? Acabaste de meter agora uma perspectiva muito interessante. Já viste o que era haver variantes das casas? Achas que isso era uma coisa tipo... Epá, fazer deve haver, assim? porque imagina, tu tens outras escolas de feiticeiros. Estás Sim, a ver? sim, sim, Há sim. 7, acho eu, no mundo inteiro. E há pelo menos uma que até te falo de uma escola de feiticeiros que eu acho que é no Uganda, que é a Natsai, uma personagem secundária. yeah. E essas escolas também devem ter casas. E se calhar havias tipo as diferentes variantes das casas aí, estás a ver? Por mim, os treinos da Avada Kedavra era só, metiam-te um Hufflepuff à frente e estavas a treinar o Avada Kedavra. Mano, É, isso é a coisa mais Slytherin de se dizer. Estás a ver? Mas eu não me identifico com isso. Não, Estás a então ver? tu se calhar és Gryffindor. Eu se calhar sou um novo conceito a nascer, estás a ver? É isso. Temos que conversar. O que foi? Pá, eu enquanto Slytherin, tu enquanto Slytherin, nós não podemos permitir que os Gryffindor continuem. Pá, estou farta, 10 pontos, estou farta disso. São um bocadinho irrelevantes, não achas? É pá, está bem, mas são persistentes, pá, eu já começo a ficar um bocado Estás chateada. preocupado, mas isso quer dizer... Gryffindor, Hufflepuff, isso para mim é um bocadinho... Uma coisa, eu até tenho uma opinião polémica, que é, para mim, Gryffindor é pior que Hufflepuff. Pá, e ninguém é Hufflepuff, estás a perceber por isso? Eu conheço algumas pessoas que são, Yeah. mas por acaso, tu conheces alguém que seja Gryffindor? Não tenho ideia assim. É pá, eu... Já viste quem é que está aqui no mesa redonda do IGN de Portugal? O quê? Já viste, Sara? Olha, Bom, Pá, olha, nós estávamos aqui a falar, mas é... super bem, Sim. o Gryffindor é pá, sempre aqui no coração, né? claro que sim. Eu acho que estamos a começar muito bem. Acho que... Epá, enfim. Não, mas Ravenclaw é mau, não é? Ravenclaw é que é muito mau, sempre, É sempre. pior, Para mim é não. o pior. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, os anos começam sempre assim, até os filmes, né? Começam sempre bué da mal, aqueles arrufos, depois no final, sempre muitos amigos. Muitos amigos juntos ali. Claro. Olha, tu para este episódio preferes Papillon, Rui ou Papi Potter? Papi Potter é muito forte. Papi Potter é muito forte. Papi Potter, direto, e muito obrigado pelo convite. Vou ser sincero, não me sinto muito bem-vindo, mas vou fazer um esforço para conviver. Temos que aqui. fazer rewind. Mas sabes que isto também pode ser mal interpretado. O que é que faz de ti, Gryffindor, por exemplo? Bom, eu para responder essa pergunta, o que é que faz de ti Slytherin? Ambição. Eu também iria dizer sou um isso. tipo ambicioso, És um tipo ambicioso. e o gajo do chapéu disse. Por isso és Slytherin. Ok. E tu? A minha vibe é mais aventuras, eu gosto de me aventurar. E às vezes gosto de vir passar as minhas tardes e noites e vir conversar com Slytherins e ver só como é que a coisa flui. No covil do inimigo, estás? Exatamente. Mas para ti, qual é que é a casa que gostas menos? Epá, A Hufflepuff. não há menos, né? Para mim, é do tipo, eu respeito todas as casas, só que para mim os fofinhos são os Hufflepuff, para mim sempre vejam Hufflepuff, pudesse-me proteger, tadinho. Mas ninguém é Hufflepuff, estás a ver? Imagina, ninguém é Hufflepuff. Hufflepuff são mitos. Respeito Ravenclaw é aquele people que é do tipo, quando preciso de alguém para me ajudar nos testes ou whatever, estás a ver? Estão sempre lá. Ravenclaw, como é que é, sabe, já sei o teste e tudo mais. Pá, e depois precisamos sempre daqueles rivais à altura e para isso existem, Os Slytherin. Nós. Mas os Slytherin também são uma boa surpresa, e agora fazendo aqui uma ponte com os livros, eu, por exemplo, ao início, quando era miúda e comecei a ver depois também os filmes, pá, eu assim, Harry, Hermione e Ron são Gryffindor, eu também sou. É logo ali aquela cena. Ok. Só que depois tu ficas mais velho, começas a acompanhar também os filmes e são-te apresentadas outras facetas de certas personagens que tu a priori rejeitavas, tipo o Professor Snape. Epá, e o Snape, saber que sou Slytherin, para mim não sei, é gratificante, é nostálgico, porque o Snape é, para mim, uma das melhores personagens do universo. Mas eu acho que Portanto, os filmes, tu ficas bem com a ideia de que os Slytherin são sempre os maus, não é? Sim. Mas é uma representação né, daquilo que é mau no bom e o bom no mau, né? Yeah. Mas também eu acho que, se nós formos a ver bem, há uma cena que acaba por juntar o lado bom e o lado mau, vou-lhe chamar assim, que acaba de certa forma por ser a perfeição, ou o fruto de... Tanto nós vemos o filho do Harry, não é? Que estava com aquele receio de, pá, eu vou para Slytherin, vou para Gryffindor, e ele acabou por ser Slytherin. Pá, e não é isso que faz dele... É Slytherin o filho do Harry? Não estavas a par.
Não, isso é dos Estavas a filmes. par dessa- Não, isso não aparece Não, é nos da Cursed filmes. Child, isso da peça. Isso é outras dicas, mano. Você já Mas está isto muito à frente. foi só Nós para estamos fazer, mais à frente. foi só para fazer uma introdução do género. Não, Slytherin não significa que as pessoas são más, nós Sim, somos, sim, claro. somos pessoas do bem também. Vocês não é? leram os livros todos? Eu não li os livros todos. Olha, vou-te ser sincero, eu li 90% dos livros. Então, Quais são os 10 em falta? Falta-me, eu li parte desse livro que estavas a dizer, É Cursed Child? exatamente, Yeah. mas não li até o fim, porque emprestei o livro e depois nunca mais me Esse livro está muito estranho. Quer dizer, pelo menos eu não estou habituada à leitura. é em formato peça, né? Peça, Não é? exatamente. Exatamente. Não flui. É tipo Alta Barca do Exato. Inferno. Não estás a fui, ver? não. Ganda Olá, Piesh! Piesh fez o quê? Eu sou Para além de- Eu sou Gryffindor. Exatamente. Então está dois igual. Dois igual. Estamos juntos. Assim é que é. Igual a... E tu no jogo também foste Gryffindor mesmo, né? Gryffindor, para sempre. Harry Forever. Potter. Mano, foi Jogaste difícil, mais ou menos foi quanto tempo? difícil, porque eles queriam mandar para a Hufflepuff, bro. Mas eu vi o sério? clipe e tu estavas bué concentrado. Aliás, esse clipe está na net e quando o chapéu diz Gryffindor, a tua reação é épica. Claramente, Mas podes bro. pôr isso a dar, Piesh. Let's go, baby! Vais lá parar, já. É carrasco quadrado e tal, em Gryffindor. Porque é do tipo, para mim é especial. É, do Yeah. tipo, é a casa que me viu crescer. Eu precisava daquela validação do chapéu. Eu tinha que dizer que eu era Gryffindor, porque senão, pronto. Sentiste que foi feita justiça? Ok, não, eu sou mesmo. Pá, e é isto que me Mas representa. se fosse a Hufflepuff, ficava chateado. Então admites que a Hufflepuff é... Não imagina, se Fatela. fosse a Hufflepuff, epá, não é fatela, são fofinhos, é para Estás a ver, proteger. são É para fofinhos. proteger. Quando houver beef, Slytherin e Gryffindor vão proteger Hufflepuff. É É isso. isso que nós Mas eu temos que ter tenho uma consciência. pergunta para ti e para ti, que é, e para ti também, Piesh, se quiseres. Ok, gostei desse. Ok. Que é, por exemplo, nós vemos nos filmes pessoas que nós associamos aos fofinhos ou aos corajosos, whatever, a fazerem, ou na tentativa de fazer, um Avada Kedavra. Ok. Portanto, eu acho que não é propriamente tu fazeres um feitiço desses que faz de ti um mau feiticeiro ou uma má pessoa, Claro. não é? Concordo Concordas? perfeitamente contigo. Ainda bem. E acho que não é Ainda questão não é questão dos feitiços, é mais o traço de personalidade. É, o traço de E é personalidade. o grupo a quem tu te identificas, né? E as coisas que tu tens mais preponderância para fazer no dia a dia. A minha coisa é Quidditch, aventuras, Yeah. Tu ias jogar bifar com Quidditch? Slytherin, é a minha cena. Tu ias jogar Quidditch se Nas estivesse calmas, todos os dias. Olha, sabes, está a ser desenvolvido um modo multiplayer, até Yeah. 8 jogadores. Ok. Para a malta jogar Que, só que é o mais numa vertente RPG, ou seja, é mais para a malta andar por Hogwarts. Agora, se vai estar o Quidditch incluído nesse Não, acho que modo e não... Isso é que Já, o jogo Pá, não não tem sei. Quidditch. Tu já jogaste mais ou menos quanto tempo? foi para aí 2 horas, pareceram 15 minutos. Gostaste? Adorei, fantástico. Foi bem bom. Fizeste o quê? Então, foi 4 horas para fazer a personagem. Não, estou a gozar. Então, fizemos a personagem, depois fizemos aquela parte introdutória, tipo, fantástica, tipo, Yeah. só aquela parte de começar a perceber como é que funciona, né, o universo e não sei o quê, mesmo até ao momento que mostra Hogwarts Legacy, fantástico, adorei. E depois estava ali entretido, né, a descobrir a coisa das casas, a fazer aquelas primeiras Já missões e tudo mais. Fiquei super entusiasmado com a parte dos combates e Yeah. estava-me a fluir, não sei se vocês viram. Estavas-te assim bem. Estava-me a Há muita fluir. malta que disse que no início do jogo, e eu também me aconteceu, não conseguia, não estava a conseguir combater. É isso, Porquê? Estava confuso, estava-me a trocar com os gatilhos e assim, estás a ver? Estava a Por morrer acaso, muitas vezes isso no início. não me aconteceu isso. Não. Se calhar tu és Gryffindor. Se calhar... Se calhar são um mix, tenho que ir estudar, tenho que ir fazer outra vez o Já pensaste nisso? Acabaste de meter agora uma perspectiva muito interessante. Já viste o que era haver variantes das casas? Achas que isso era uma coisa tipo... Epá, fazer deve haver, assim? porque imagina, tu tens outras escolas de feiticeiros. É. Estás Sim, a ver? sim, sim, Há sim. 7, acho eu, no mundo inteiro. E há pelo menos uma que até te falo de uma escola de feiticeiros que eu acho que é no Uganda, que é a Natsai, uma personagem secundária. yeah. E essas escolas também devem ter casas. E se calhar havias tipo as diferentes variantes das casas aí, estás a ver? Mas em Hogwarts é Mesmo muito dentro- fácil, né, perceber as linhas, né, de pensamento de Yeah, cada casa. Sim, né? sim, sim, E, sim. e era interessante ver o que é que seria uma mistura entre Ravenclaw e Gryffindor e Slytherin e Hufflepuff. Era giro. Não?
E até tipo os Hufflepuff. nascia Não, todo eu com os novo. Hufflepuff, não. Mas imagina, até podia. Aí, Não, desculpa, mas mas isto não dá. abre boas oportunidades, porque tu não tens. A tua essência está lá, mas tu podes ter outros traços da personalidade que, entretanto, fazem nascer um novo conceito. Há Slytherin com ascendente em Hufflepuff. Yeah. Não vai haver. Olha, temos aqui as cartas Em do Hufflepuff, não vai, não deixe. Pá, pode ser Ravenclaw, Gryffindor, essas misturas. Agora, Hufflepuff não. Hufflepuff não. Pronto, Por mim, os treinos da Avada Kedavra era só metiam-te um Hufflepuff à frente e estavas a treinar o Avada Kedavra. Mano, isso sim. é a coisa mais Slytherin de se dizer. Estás a ver? Mas eu não me identifico com isso. Não, Estás a então ver? tu se calhar és Gryffindor. Eu se calhar sou um novo conceito a nascer, estás a ver? É isso. É daquela... Mas olha, aqui focarmos um pouco mais o jogo, para não estarmos sempre também aqui a falar sobre os filmes. Estou um bocado gaga hoje. Mas para dizer o quê? Por exemplo, eu quando comecei o jogo, e tu estavas a falar no início do jogo, jogaste relativamente pouco tempo. Aquela cinemática em que eles estão em apuros, lá a fazer a viagem, não é? Até à escola. Sim. Pá, tudo aquilo acontece, em nada lá está, tem a ver com os filmes, em nada tem a ver com os livros, em nada tem a ver com nada. É uma história nova, uma narrativa nova, pá, e aquilo prende-te logo desde o início, pela aventura, pá, por tudo. E eu pensei assim, caramba, eu sinto, pá, sabes, comecei a sentir, porque apesar de ser uma história diferente, personagens diferentes, tudo novo, dá-te aquela mesma sensação de quando tu estavas a ver Harry Potter pela primeira vez, porque está-te a ser apresentado um novo Vocês mundo, uma sentiram magia isso? nova. Sentiram Eu tipo a senti, nostalgia quando jogaram? completamente. Eu senti que era a minha história. Era. Está a começar a minha história em Hogwarts. Eu esperei tantos dias pela carta e a carta chegou em formato de jogo. Então achas que foi uma boa cena darem a oportunidade de uma nova história para nós sentirmos a história como nossa e não estarmos a viver enquanto Harry ou Tu Ron? preferias ter tido o jogo é para aí 100 a 200 anos antes dos filmes, tu preferes uma história assim ou uma história tipo durante os eventos dos filmes? Não, eu gosto assim. Eu gosto Tipo uma assim cena única. porque abre o campo de possibilidades, né? E não só poderes fazer antes, faz com que tu possas usufruir de tudo o que já existe e deixa o campo de possibilidades de coisas que podem vir a ser feitas em coisas futuras, né? Pode haver coisas novas, bestas novas, feitiços novos, novas maneiras da própria escola, né, se organizar e tudo mais. Quem sabe, variantes. Das casas, variantes das porque as casas casas se calhar e não tudo ficaram mais. sempre assim, né? Quer dizer, foram os 4 feiticeiros iniciais que formaram as casas, mas é essa a história, né? Acertei. Eu sei alguma coisa. 10 pontos para Slytherin! Mas eu por Obrigada. acaso eu não sentia a cena da nostalgia, eu estava a jogar e estava a gostar muito mesmo da cena inicial, geralmente destes jogos. Tu agora estás a jogar, estávamos a falar antes, o Red Dead Redemption 2 é fixe, mas demora muito tempo até a ação começar, o jogo no início é muito lento. Eu acho que o Hogwarts Legacy não, foi logo. É logo a Eu ação. gostei. Mas eu não sentia nostalgia durante o jogo, porque nunca tive essa ligação aos filmes. Vi os filmes todos, mas eu, por exemplo, gostei do filme do jogo como foi. o universo em si, não é? Como uma cena... Sim, se vejo, por exemplo, acho que tu apanhaste essa parte, a professora Weasley, né? Essa aí tem ali uma relação e não sei o quê, vejo alguns pronomes ali que eu reconheço, mas não... E há malta, alguns já foram referidos nos livros. Eu, por exemplo, vi que o Peeves, que é é uma espécie de palhaço, um espírito que anda lá, não está no chat, exato, é o chat, obrigado Pedro. Ele está no jogo. Tu se andares por Hogwarts vês e ele não aparece nos filmes. Isso é das coisas que eu mais gosto, ou que eu tenho vindo a gostar, né? do pouco que eu joguei do jogo, que é estes brindes. Todo o jogo é um bocado este desembrulhar de brindes, de coisas que só as pessoas, nem só as pessoas que tiveram a ler os livros ou que são as mais dedicadas aí à franquia do Harry Potter, mas tem estes brindes, coisas que, tem este, né, tens o Peeves, esta referência. A referência mesmo da professora Weasley, né, que acho que é, né, a família Weasley são das famílias mais acarinhadas, né, do Harry Potter, e de repente tens ali uma pessoa que tu sabes que vai dar origem, né, àquilo que nós conhecemos, né. E o Black também, não é? O Black tem alguma relação, é o reitor da escola. Portanto, há um também nível existe... incrível com o Black. Não sei se já fizeste esse nível com o Black. Não sei. Houve. Depois vais ver, não vou dar spoiler, mas é dos meus níveis favoritos no jogo. É com esse reitor, é muito fixe. Mas o Black, Sirius Black, icónico, e ter ali um Black também dá o seu... Vês? Sirius Black. Ele era o quê? Slytherin? Ele era o quê? Era o quê? O que é que era o Sirius? O que é que era o Sirius? Gryffindor! Lembras-te no filme? Ele pertencia a alguma casa ou era só candidato independente? Não, ele fazia parte, era da Ordem. Não fazia? Pois. Ele fazia parte da Ordem, mas ele tinha... Isso aí vocês é que sabem. Quando ele...
Ai, não sei. Mas sim, Não, vocês acho é que que sabem, era não? Slytherin, sim. Eu não sei nada. Estás a ver? A malta ficha é acho que sempre sim. Slytherin. Estás a Estávamos a ver? testar. A Bellatrix aposto que Tava. era Hufflepuff, ninguém gosta dela. Não, era Slytherin, né? Era Era? Slytherin. Eu acho que ela era Slytherin. Pá, aquilo era Umas maçãs podres. Slytherin all the way. Houve. Ei, epá, eu acho... e há outra que eu ainda não encontrei. Eu procurei pela escola. Eu acho que supostamente, de acordo com a cronologia daquele mundo, tu apanhas o Dumbledore, mas ainda criança. Estás a ver no primeiro ano de Sério? feiticeiro. Ah, não sabia. Isso vai ser uma cena. Supostamente aparece, mas eu não sei. Eu não vi ainda. Mano, estás a ver? Isso é lindo. Isso é Yeah. lindo. Essas coisas, esses brindes, para mim, o jogo está fantástico. Yeah. Estou mesmo a adorar. Do que eu vi, acho que vou ter que dar um toque ao Chip para ir lá. Para ir lá jogar mais. Comprar uma beca na Yeah. casa dele. Eu também acho que lhe vou dar o toque, pá, para ir lá. Eu tenho que ir jogar. Tu já percebeste mais ou menos também qual é que é o cerne da história? Tipo, qual é que é o tema da Olha, história? Ainda não. pronto, foi Acho um que bocado isso é aquele difícil, início. yeah. Eu não sei se apanhei tudo, mas aquele início, né, parece que acontece qualquer coisa com uma pessoa que. Olha, a coisa que me deu o choque foi Yeah. bacana morrer ali no meio do. Ai, logo! Yeah. Logo! Eu não estava à espera. Eu não estou Yeah, conseguindo yeah. lembrar. Eles estavam a investigar um crime qualquer. Sim, era outro professor, era um ajudante do professor. Sim, Exatamente. sim. Eu ainda estava a tentar perceber Yeah. bem e pronto. Estavam a investigar um crime qualquer e eles estavam ali na carruagem, né? Yeah, exato. a trocar ideias e de repente vem o dragão e tudo mais. E pronto, e sei que eles agora estão a tentar desvendar esse mistério e entretanto, né, a personagem, nós vamos entrar em Hogwarts e... Nós, disseste bem, nós. Exatamente. Somos nós, caraças. Vamos entrar em Hogwarts, é um bocado agora fazer esta atividade extracurricular, né? Descobrir Yeah. coisas à Gryffindor, né? Tipo, Também. À Griffin. Coisas à à Griffin. É um bocadinho de tudo. Eu acho que a nossa personagem, se não tiver um bocadinho de tudo. É? Ah, não, o meu era mesmo Slytherin. É nas respostas, aquelas opcionais. Ah, Era eu não- assim, eu bué não arrogante. Há um desporto que é tipo. Pá, eles não têm Quidditch, mas tem outro desporto que é tipo curling. Estás a ver que tens de puxar a bola. Isso, Yeah, yeah. isso foi muito fixe. E eu ganhei a um e ele começa a dizer: é pá, fogo, eles estão-me sempre a dizer que eu sou o pior, e depois tens uma opção a dizer: pois isto se calhar não é para ti, foi a que eu escolhi. Isto não é para Não, ti. eu por acaso, Não é lá para está, ti. apesar de ser Slytherin, eu não consigo ser assim. Eu tenho Tu és estado a Hufflepuff. Não sou, eu tenho estado a ajudar toda a gente. Não, porque. És a Hufflepuff, estás a ver, está a ajudar. Não, mas ouve. Estás a- A minha ambição não tem que passar por uma cena maléfica. É. Porquê que tu és. Para de ser mau, pá! Porquê que tem que ser não tem que ser maléfico? Eu concordo com ela, eu concordo a 100%. E acho que. A ambição é. Tu também és ambicioso. Por isso é que eu acho que nós somos um bocadinho de tudo. Pá, mas estás a fazer um teste, pá, olha, calhou-se Slytherin, pronto. E eu assumo a minha casa, gosto muito, porque lá está, penso no Snape, uma vez mais, É. e adoro, e existe essa nostalgia, pá, mas na realidade eu não acho que Slytherin tenha que ser mau. Era a mesma coisa do que tu dizeres que Gryffindor é só bom. E Concordo. não é bem assim. Concordo perfeitamente Opa. contigo. Há maus de Gryffindor, não? Pá, nem é questão de serem maus, é haver traços de personalidade. Eles andem Exceto a aí. Hufflepuff. Eles andem aí. A Hufflepuff não faz mal a ninguém. Não, mas a cena é essa, são traços de personalidade. Agora, claro, se tu estás a responder a um questionário, o questionário, depois aquilo vai gerar um resultado, Yeah. que é com base nas respostas todas que deste. Agora, tirares a conclusão que a pessoa é má ou que é boa por causa da casa que representa, pá, não tem nada a ver. E o Harry, ele responde a isso muito bem no último filme, quando está a falar com o filho. É verdade, Portanto- sim, senhora. Eu concordo perfeitamente. Obrigada. Mas vou É continuar verdade. a bifar com Slytherin. Claro, mas isso é saudável. Yeah, yeah. Isso é... Mas eu não posso bifar com a Hufflepuff. Podes, mas não sejas mau. Porquê? Porque eles são fofinhos. Estás a ver? Não fazem mal a ninguém. Olha, se vocês pudessem escolher uma personagem dos livros ou dos filmes para fazer um jogo, tipo, o jogo era centrado nessa personagem, qual é que era? Sem ser Harry Potter. vá. Snape. Aí a história do Snape. deve ser A história do Snape é a cena mais ingrata, mais sofredora, mais... Man, uma tem. pessoa... uma Man, linda. ele tem uma missão de vida baseada no amor, nunca saiu daquilo, sempre foi uma pessoa muito sofredora. Mas eu Man. pessoalmente acho que a do Sirius Black também deve ser. Também. Concordo. Porque é muito parecida a história. É muito parecida no sentido em que é tipo o amor por alguém, estás a ver? Sim. Que, pá, não sei explicar. Qual é que era para ti? Vocês já disseram dois muito bons, muito bons. Mas, tu vais dizer outro. Não, eu estava muito virado para o Snape. Snape seria... Mas eu acho que pronto, agora o Fantastic Beasts está a fazer um bom trabalho com o Dumbledore. Pois, por isso é que não vale a... já Dumbledore comecei a seria uma boa opção. Epá, vocês disseram mesmo. Mas eu vou-vos dizer, eu curtia mesmo Neville.
A sério, o Neville! O Neville mesmo! Tem muito. Fogo! Imagina uma Não. série Oh. num serviço qualquer, acho que está na HBO, o Harry Potter. Tá. O Harry Imagina a Potter. HBO, tá. O Neville é o meu Não, mas boy. Ele era Gryffindor, Ele não é? representa aquilo que é o espírito Gryffindor no máximo. Zero to the hero. Percebes? Olha, eu adorava perceber como é que o Boa- gajo boa foi encontrar justificação. a espada, mano. E a cena do. Estás a ver se fizesse um spin-off, eu curtia de ver só os frames do Neville, tipo, tudo o que fizeram com o Harry, estás a ver, desde o primeiro ano até o último, Yeah. era tudo, mas era o Neville, estás a ver? Yeah. E ele a chegar todo dorky, não sei quem, e o lembrador e tudo mais, estás a ver? E tu vês todas as coisas que aconteciam podia em ser uma paralelo. série bacana, estás a ver? Ó, produtores, criadores de Já cenas. sabem, já sabem. Já sabem. E além da história dos pais dele também. Yeah. Sim, Qual é que é a sim, história? Sim, porque a história do Neville e do Harry caminha muito em paralelo. Tem isso. Ou seja, ele podia ser a história Os paralela. pais Não estava à dele espera dessa ficaram- resposta. Boa. Nunca mais foram as mesmas pessoas depois de terem sido... Ok. Os pais dele faziam parte da Ordem de Fênix, na altura em que o Voldemort era Sim. o Voldemort, né? Yeah. Aí que morreram os dois com, acho que sob Eles não morreram. Ficaram... Eles não morreram, mas nunca mais foram as Incapacitados. mesmas pessoas porque a Ah, ok, Bellatrix pensei que eles tinham Lestrange mesmo- fez o Torturou. bruxo. Mais. Pronto, yeah. Torturou-os. Há uma personagem que me lembra muito do Neville no Hogwarts Legacy. Tu já o conheceste, achou mesmo nas 2 horas, que é o Sebastian. Yeah. Houve. Yeah. De início eu não gostava dele, não gostava muito do Ok. personagem, achava que era superficial. Tu depois já avançaste um pouco mais. Já um bocadinho A mais. história dele é das melhores mesmo. Ok. Do jogo todo é a história secundária, ou seja, não é obrigatório tu estares a fazer aquilo para a campanha principal. Mas houve, e faz-me lembrar um pouco o Neville. Quem já jogou se calhar e está a ver isto pode-se Ok. lembrar. Pá, uma das cenas... Diz, Ok, desculpa. eu ia dizer uma alternativa dentro da mesma ótica, só assim, andar uma beca da Bébias, Malfoy. Olha, Era fixe, Olha. era fixe. Era fixe. O Malfoy é... Esse aí... Numa ótica de, né, arco da personagem, né, e ver o desenvolvimento dele. da olha, maneira sabes o como que é que ele eu acho? Que começou. se houvesse uma série ou um filme qualquer sobre ele, as pessoas iam automaticamente criar uma empatia com ele. Eu concordo Porque perfeitamente. ninguém que é como ele é, não sofreu abusos por parte dos pais. Quando digo abusos, é maus tratos. Yeah. Portanto, ou que tenha sido maltratado, desprezado pelos pais, porque realmente é uma pessoa, uma personagem, quero dizer, que revela que tem muita falta de amor. É. E há alguma ingenuidade também, porque naquela fase em que ele é criança, tu chegas a um ponto em que tu não sabes se ele embirra com o Harry só porque embirra ou porque até gostava de ser um bocadinho como ele. Concordo perfeitamente. Estás a perceber? E, portanto, eu acho que as pessoas iriam criar muita empatia com ele. E aquela coisa que eu acho que é muito natural às vezes nestas famílias um bocado mais desconectadas ou que são, né, mais parte da elite, que existe um bocado esta distância entre os filhos e os pais, Yeah. porque os pais ou são Pois é. muito importantes ou, né, têm um cargo muito importante Yeah. e os filhos estão sempre a olhar para os pais quase como uma fasquia e querem muito orgulhar os pais e vem essa dificuldade. E acho que o Malfoy, muito daquilo que foi o comportamento dele ao longo da história toda do Harry Potter foi essa coisa de tentar justificar o emblema, o brasão da família Sim. e tudo mais. E Se calhar era uma cena que ele não queria, não é? Se calhar se ele se fosse a respeitar um pouco mais ele próprio, não sei, estamos aqui a especular meramente, mas se calhar iria ser muito mais fiel a ele próprio e se calhar não ia ser o Malfoy o mau, Yeah. até podia calhar em Slytherin, porque lá está, novamente, traço de personalidade ser ambicioso não significa que seja mau, mas iria-nos dar uma vertente diferente da personagem. Eu acredito nisso também. Boa escolha essa. Pá, mas era Muito boa escolha. Acho que era das minhas preferidas dos filmes. Era o Malfoy. Malfoy. Mesmo mau, mesmo Slytherin. Para mim é o que um Slytherin devia Olha, ser mas também sempre. vou dizer uma coisa, O quê? ele é, ok, é mau, é coisa, mas depois vai para a floresta logo no primeiro filme, não é? Vê o Voldemort ali a chupar o sangue do unicórnio e a primeira coisa que ele faz é e vai-se embora. Era criança, o Harry Era também criança, tinha medo. era criança. O Harry Pois, também estava pois. com medo. Tá, mas ficou lá. Ficou. Corajoso. É burro. Gryffindor! Que é bom. Olha, mas há uma cena em Hogwarts Legacy que eu acho que está super bem conseguida, que é aquele sentimento que tu tens quando estás a percorrer pelas paredes de Hogwarts. É quase Isso é como muito se fixe. pá, os quadros mexem tal e qual como nos filmes. Yeah. Pá, há cenas que tu fazes com o Revelio e aparece e quase tu querias... Lá está, é um videojogo, portanto é suposto tu encontrares todos os documentos ou todos Tens os... lá bué segredos. Há cenas que eu ainda não descobri, tipo... tu tens uns números na parede com uns triângulos e tu podes puxar Eu e isso eu aquilo... ainda não percebi. Ainda não percebi. Aquelas caixas, vais ver umas caixas que têm tipo um olho
E aquelas caixas têm cenas muito fixes, tu abrires, tipo, dinheiro e itens e assim. E há uma forma específica de as abrires, mas o jogo nunca te diz, és tu que tipo descobres assim à toa. É suposto a gente dizer? Não, porque ele ainda não jogou, não, não chegaste a essa parte e tu já viste isso? Não sabes? tu que me contaste, eu agora queria ser... Não vou dar spoiler para quem viu. Não. Mas, epá, isso, e acho que a melhor parte, isso aí tu já deves ter visto nos trailers, quando a primeira vez que voas num hipogrifo, assim te chamam, não é? Sim. É. Você é Harry Potter. Estão a ver? É das melhores cenas do jogo. Tipo, tu montas num hipogrifo e começas a voar pela zona toda de Hogwarts. É bué fixe. Que é igual ao filme, lá está. Há aquela cena icónica do Harry, em cima do hipogrifo, pá, lindo mesmo. Lindo. Ali sobre a água, a fazer assim. É no Azkaban? É por isso. Tanto que no final. Sim. Pá, podes dar spoiler, tipo, os filmes já são uma beca antigos. Estás com bem problema. No final há aquela coisa de duas pessoas podem ser salvas. Uma que é o Sirius Black e outra que é o... Exato, que eles andam atrás com a cena da Hermione e andam no tempo. Já não me lembro. É lindo. Para mim, o melhor filme. Prisioneiro de Azkaban. Eu concordo, mas eu também não era muito fã de Posso nenhum. aqui confessar, eu acho que a minha mulher não vai levar mal, mas foi quando eu me apaixonei Pela primeira Emma vez. Watson, normal. Também tiveste uma crush pela Emma Watson, não é? Claramente, mano. Claramente. Ela acho que foi nos Talismãs Agora esta era da a altura em Morte. que eu dizia, eu também. Só que não. Não, sou homem comprometido, atenção. Pá, hein? não, por acaso não. Para aquela cama. Mas foi nos Talismãs da Morte que o penúltimo, né? Não, Talismãs da Morte são os dois últimos. São os dois últimos. Os dois últimos. Tens a parte 1 e a Muito parte 2. Mas olha, agora aqui, só para concluir, tu disseste que o teu filme preferido era esse, né? Da Azkaban. E o melhor jogo? Estamos aqui... Olha, eu vou-te ser sincero, eu não consigo... Para mim é o primeiro. É só porque o nível de nostalgia ultrapassa, tipo... Hogwarts do Legacy? primeiro filme. O primeiro, o Pedra Filosofal. Mas este Hogwarts Legacy, lá está, em termos de jogo. Tu ainda jogaste pouco, mas... Sim, pensei que estavas a dizer antes deste jogo. Não, mas agora contabilizam tudo. Claro que é um bocado injusto porque ainda não jogaste tudo, Sim. mas tens as tuas expectativas e já experienciaste um bocadinho do jogo. Tu achas que é um forte candidato para ser o melhor jogo de Harry Potter alguma vez feito? Claro que há aqui algumas coisas que é importante ter em conta, nomeadamente a tecnologia na altura, etc. Mas na altura nós também não estávamos habituados a outras coisas. Era aquela tecnologia que nos servia. Por exemplo, eu lembro-me de estar a jogar e isto é bem igual. O Harry está bem igual. E não. Parecia um quadrado a cara. Portanto, as nossas noções e a nossa exigência evolui. A nossa exigência também evolui um bocadinho com a tecnologia, portanto. Sim. Eu vou-te responder a isto, que é o feeling que eu tive nas primeiras horas do Legacy foi o primeiro feeling, foi o mesmo feeling que eu tive quando joguei o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Isso é bom. Isso é muito bom sinal. Então é aquela coisa de entrar lá pela primeira vez, o chapéu, todo esse processo foi o que me fez adorar o jogo até agora e é isso que eu quero continuar a explorar. Por isso é que o meu jogo até então era o Pedra Filosofal e agora neste momento é o Legacy. Hogwarts Legacy. Eu joguei o de Quidditch, jogaste tudo de Quidditch, eles tinham um só de Quidditch. Muito forte esse jogo. Eu nunca cheguei a jogar. Eu gostava que fizessem outro. Não era o do Mundial? Hã? Era o Mundial de Quidditch, mas tu podias jogar com Hogwarts e só depois podias jogar com as seleções também. Era muito fixe. E esse jogo era mesmo fixe. Estavas-me a fazer sinal Queria que fizessem do um FIFA com Quidditch, estás a ver? Isso era uma cena. Olha, eu te queria dizer que ele está-me a fazer... Já acabou. Estás a fazer? Já acabou? Está a fazer um feitiço, ele está a fazer um feitiço, fazer está a fazer uma cena assim. Então? Já acabou? Então é para a gente se despedir, temos que nos despedir de uma forma bem fixe. Ok. Despede tu. Pá, a gente faz uma cena e depois tu fazes-nos desaparecer. Achas que pode ser? Acho que sim. E esta conversa aparece. Não, eu acho que nós devíamos ter aqui um botão e o botão fazia com que nós... Dá-me aí a tampa da Sara. Transformador. Do David. É tua, David. Obrigado. Ora, Ora, aí está. mete aí. Está, malta. Mas se a tampa da Full Puff. Não faz mal. Não estou confortável. Mas eu acho que isso é que é a filosofia por trás disto tudo, né? É que no final do dia tivemos todos a chincalhar em Hufflepuff e agora Somos todos a Full Puff. somos todos a Hufflepuff. Não, espero que não. Não, mas tem que ser. Eu estou só nervosa a olhar para o botão. Carregamos todos ao mesmo tempo? Não, mas espera aí, tu vais para onde quando carregas aqui? Eu vou para um sítio feliz. Como é que se chama o sítio feliz?
Hogsmeade. Boa cena. Bora. Sacavém. Também dá. Também é um sítio feliz, pá. Também é um sítio feliz. Eu acho que agora não vou conseguir superar, mas eu vou mesmo para as masmorras. Slytherin. Então dá. Bora. 1, 2, 3.